Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Procurava ver Jesus. Veja, Herodes ficou perplexo e se questionava: quem é Jesus, de quem tanto falam? E ali fazem diversas comparações, porque o povo ainda não compreendia o mistério de Jesus Cristo. Muitos ainda o viam ou entendiam seu mistério como Messias, aquele que iria libertar Israel através da força, através da espada. E ainda comparam com os antigos profetas. Eles não conseguem fazer esta distinção. Jesus era mais um. Era uma pessoa talvez escolhida por Deus, que tinha uma missão de ser profeta, de anunciar a palavra de Deus, mas ainda não compreendiam quem era Jesus Cristo. Eles não tinham a capacidade de entender o mistério do Messias a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir daquilo que ele pregava, a partir daquilo que ele anunciava. Porque eles esperavam um Messias politicamente correto. Por isso o povo vai dizer que era João Batista ressuscitado, ou Elias, ou um profeta, mais um escolhido de Deus. Mas veja, Herodes, ele ficou perplexo. Por quê? Ele não queria conhecer Jesus, o Filho de Deus. Ele estava curioso, porque se dizem que é João Batista, mas será que de fato João ressuscitou? Assim como o povo percebe da grandeza de Jesus, mas nesse sentido de um profeta, mais um profeta, Herodes não compreendia essa dimensão. Para que nós possamos compreender de fato, é preciso olhar para Ele e mais ninguém. Senão até nós vamos achar que Jesus é apenas aquele que cura, aquele que liberta. Aí ficamos correndo, atrás daqueles que pregam este Jesus que cura, esse Jesus que liberta também. Mas não é só isso. Jesus é muito mais do que isso. E para que nós possamos compreendê-lo, nós precisamos olhar unicamente para Ele, para a cruz. Buscar compreender esta entrega de amor, esta doação, onde Ele se rebaixa e se entrega por amor a cada um de nós. E se nós não estivermos
aos pés de Jesus como discípulos e dispostos a corrigir os nossos erros, assim como Jesus corrigiu os seus discípulos, nós de fato não iremos compreender quem é Jesus. Veja, Herodes era um homem culto, um homem prático. Tanto é que ele quer se encontrar com Jesus. Ele quer conhecer Jesus pessoalmente, para que ele possa identificar a sua identidade. Mas aqui Herodes não quer se encontrar com Jesus da forma que nós conhecemos, né? Assim como o Padre Pio, que teve um encontro desde a sua infância com Cristo e viveu uma santidade de vida que nós podemos tocar e ver, né, através dos seus escritos, através dos testemunhos e de muitos vídeos que, graças a Deus, foram recuperados, né? Mas não era nesse sentido. Se de fato Herodes fosse movido por boas intenções, né, como no caso de Zaqueu, ele teria se convertido. Mas não era, de fato, este encontrar-se com Jesus, né, de fato. Seria uma atitude mais para ver os milagres, ver os prodígios que ele estava fazendo, né? Ele via ele, vamos dizer assim, como um mágico, como um curandeiro. E ele queria, né, ver aquilo que Jesus realizava. Tanto é que, no filme A Paixão de Cristo, quando eles se encontram, né, ele zomba de Jesus. Será que nós estamos buscando Jesus de fato? Ou estamos correndo atrás dos milagres, das curas e dos prodígios? Às vezes nós vemos uma multidão, né, em alguns encontros, mas muitos estão ali apenas atrás de algo. De um milagre, de uma libertação, de uma cura. Não está errado. O que está errado é correr apenas atrás da libertação e atrás dos prodígios. E não querer se encontrar de fato com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós olhamos para alguns fatos, nós vamos percebendo que aqueles que foram apenas atrás dos milagres, apenas atrás dos prodígios, se perderam. Porque quando não acontecia os milagres, quando não acontecia os prodígios, quando não acontecia a cura, se revoltavam contra Deus. Isso é um sinal daqueles que estão correndo apenas atrás da cura, da libertação e dos prodígios, e não em relação à busca do encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Herodes. Veja, Zaqueu, ele almejava ver Jesus, ele não conseguia porque a multidão estava ali, ele subiu até a árvore e ali Jesus percebeu que ele estava ali não apenas para ver, né, o Messias na compreensão do povo de Israel, mas queria conhecê-lo de fato. E assim como Zaqueu, também nós devemos correr atrás de Cristo, atrás da experiência real e verdadeira com nosso Senhor Jesus Cristo, porque somente através da experiência do encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, de fato nós iremos mudar de vida. De fato irá acontecer a metanoia, essa mudança de dentro para fora. Porque se nós corrermos atrás apenas do milagre, apenas da cura, quando isso não acontecer, você vai decepcionar.
Você vai se revoltar contra Deus, assim como muitas pessoas hoje estão revoltadas, até mesmo você que está em casa. Se revoltou contra Deus porque você diz, eu rezei tanto, eu pedi tanto pela cura disso, de fulano, de cicrano, de beltrano, e nada aconteceu. Por quê? Porque você estava almejando apenas algo que talvez não seria o ideal para a sua salvação. Deus nos conhece. Ele sabe de fato quem nós somos. Ele sabe o que nos cativa, Ele sabe o que nos vai levar ao seu encontro, mas se eu não me abrir a esse encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, de nada vai adiantar. Repito, quando corremos atrás apenas da libertação, apenas da cura, atrás de milagres, atrás de prodígios, isso não é fé. É importante, sim, os encontros de cura e libertação, existem muitos ministeriados, graças a Deus. Muitas pessoas têm feito seu encontro pessoal a partir desses encontros, graças a Deus, mas nem todo mundo é capaz de fazer essa experiência. Porque assim como Herodes estão repletos da soberba, a soberba, a questão da própria inteligência, da questão intelectual que muitas vezes atrapalha esse encontro pessoal, ou pessoas simplesmente que baseiam a sua fé em sinais. Veja, meus amados irmãos, Herodes representa o curioso que não quer tornar-se discípulo de Jesus, mas apenas quer ver fenômenos extraordinários, talvez até realizados por Jesus. São Paulo também condena essa atitude. Por isso, nós cristãos somos chamados a uma intimidade real com o nosso Senhor Jesus Cristo, através da oração. O cristão que busca conhecer e entender a sua espiritualidade, a doutrina da igreja, sabe que nós vamos passar por momentos de aridez, momentos de dificuldades. Por isso, nós precisamos olhar para os santos e entender que o caminho de santidade é seguir os passos de Jesus e não esperar nada em troca. Mas saber que, a partir da nossa entrega real a nosso Senhor Jesus Cristo, a partir da nossa experiência com o amor que brota do coração de Deus, nós seremos capazes de suportar e superar as nossas misérias, assim como a soberba. Aí sim nós deixaremos de ser Herodes, para nos tornarmos discípulos reais de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.